Olá pessoal, vamos ver um tópico bastante interessante em PHP, que é a parte de gerenciamento de sessões. Segue comigo. A nossa aula vai ser regida por essa agenda, onde nós iremos ver tópicos referentes à criação de cookies, a manipulação deles, aprender para que serve uma sessão, aprender como utilizar a sessão para autenticar usuários e construir páginas web para autenticar os usuários. Essa aula, para não ficar muito comprida, nós iremos dividi-la em duas partes. Então vamos seguir. O que é que seria um cookie? O cookie, na realidade, é um arquivo que é mantido no lado do cliente ou na memória do navegador ou, se não, no disco rígido. Para que ele serve na realidade? Ele serve para a gente utilizar na autenticação de usuários, aquela parte lá de carrinho de compras, onde normalmente você faz a compra e fica adicionando no carrinho. E depois, quando você abre o site, ainda continua os itens que você tinha selecionado. Dados de formulário, algumas vezes para que fique armazenado alguns dados nos formulários. Eu acho que você já tenha pego uma situação em que, ao digitar a primeira letra em um determinado site que você já tenha visitado, ele já autocompleta. Site de votação, certo? Para controlar a votação. E você também pode personalizar a página, pedindo que o usuário selecione alguma coisa que permita editar a página, personalizar, e isso pode ser salvo no cookie. Como é que é feito um cookie? Como é que eu crio um cookie? Através da função setCookie. Essa função ela tem os seguintes parâmetros: o nome, um valor, o tempo de expiração, o caminho e o domínio. O nome é o nome do cookie, o valor que ele vai receber, tempo de expiração é esse tempo de vida, o tempo que o cookie vai sobreviver, o caminho é onde ele está disponível no servidor e o domínio para o qual o cookie estará disponível. São esses os parâmetros de cookie. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho um cookie onde o primeiro eu tenho simplesmente o nome dele e o valor que ele possui. Aí tem um detalhe: se eu fizer dessa forma, assim que eu fechar o navegador, pronto, acaba-se o cookie. Ele expira, ele morre. Eu coloquei aqui um segundo cookie, onde eu tenho o nome, um valor e botei a função time mais 3600. O que quer dizer isso? Que na realidade esse cookie tem um tempo de vida, ou seja, um tempo a expirar em 1 hora. A função time ele captura a hora atual do servidor mais 3600 segundos. Aí tem um exemplo logo abaixo, onde eu calculei o seguinte: para esse cookie ficar ativo durante um mês, será no caso 60 segundos vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 30 dias. Aqui eu tenho o tempo e eu coloco esse tempo no cookie. Mas é o seguinte, o cookie em si é um arquivo que eu posso capturar as informações dele através de uma variável, que na realidade é uma variável que é um array, que é a variável cookie. Olha aqui um exemplo. Tudo que tiver sobre o cookie de nome usuário 1, ele pode imprimir, ó. Coloquei print underline r, mandei imprimir essa variável cookie. Tudo que tiver aqui, ó, desse cookie usuário, ele vai fazer isso. Um outro exemplo, eu estou verificando se existe, certo? E set, se está vazio ou não. Se no caso não estiver vazio, se ele retornar true, o cookie usuário, ele vai lá e imprime o usuário. Caso não, ele só imprime olá. Enviando os dados, eu tenho um cor bem simples, ó. Eu quero colocar um valor no cookie. Eu coloquei o cookie 1, aí eu coloquei o valor IFPB, coloquei cookie 2, Soledade, e assim sucessivamente, para que facilite a capturar futuramente. Podemos mostrar, né, o que é que tem naquele cookie através de um for each, né, um for para caminhar. Lembrando, como eu disse a vocês, essa variável nada mais nada menos do que um array. Eu transformei ela nessa variável nome e tudo que tiver no nome eu vou chamar de valor.
Então eu vou dizer bem simples, ó. Echo, botei aqui para imprimir nome, o valor que ele possui. E assim ele vai imprimindo todos os valores que possui dentro do cookie. Um outro exemplo aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu quero excluir um cookie. Como é que eu faço para excluir um cookie? É eu colocar aqui o tempo expirou. O tempo dele expirou. Coloquei aqui, ó, bem simples, que um cookie set usuário, certo? Usuário 1, set cookie, é a forma de criar. Coloquei, ó, set cookie, o mesmo cookie, porém, eu disse que o tempo que ele expira é o seguinte, é a hora atual menos 3.600, ou seja, vai dar uma hora anterior, e assim ele vai acabar excluindo esse cookie. Agora vamos lá, mas o que interessa na nossa aula é a parte de sessão. Quais as vantagens e para que serve uma sessão? Eu trouxe 4 pontos importantes, que é a sessão, o período de tempo durante o qual uma determinada pessoa navega pelas páginas de um determinado site. Eu defino, não sei se vocês já pegaram alguns sites que definem navegação em 7 minutos. Quando passar os 7, normalmente o pessoal coloca um aviso, renovar a sessão ou encerrar. O PHP permite configurar uma sessão e variáveis de sessão. Eu posso criar várias variáveis e armazenar valores que eu possa utilizar futuramente. Isso é permitido até numa questão, por exemplo, de segurança. Podemos gravar uma variável que vai pegar as permissões e de acordo com aquelas permissões eu posso ou não acessar determinadas páginas. As variáveis de sessão estarão disponíveis para serem usadas em qualquer página no site e enquanto a sessão estiver aberta. Enquanto ela estiver aberta a sessão, qualquer parte do site você pode chamar a variável. Quando o usuário deixar o site ou fechar o navegador, todas as variáveis de sessão serão apagadas. Diferentemente lá do cookie, que pode permanecer depois de um certo tempo. Mas como é que eu inicializo uma sessão? Ela pode ser feita de duas maneiras, ou de forma automática ou de forma manual. De forma automática, eu tenho que procurar esse arquivo aqui, ó, php.ini, e alterar o parâmetro da função session.outStart, certo? Habilitando. Caso contrário, ó, de forma manual, o que é que eu faço? Eu utilizo da função session_start. Aqui eu estou inicializando uma sessão. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Bool, que é para dizer que é booleano, session start, void. Não temos nada a mais. É usado para criar uma nova sessão. Cada sessão recebe um identificador. Então eu posso retomar as sessões através daquele identificador. É usado para restaurar os dados de uma sessão com base na UID corrente. Ou seja, com base na identificação do dispositivo. Todos os dados de uma sessão serão passados pela variável, através da variável get ou cookie. Aqui temos um exemplo bem simples, ó. Session start, já criei a sessão. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, postem lá no Slack ou se não, deixe os comentários. E logo em seguida estarei passando o exercício para vocês. Até mais!